Você diria que você é protagonista ou coadjuvante da sua própria vida? Se você olhasse para sua história, você diria que você teve mais momentos em que você escolheu, você planejou, você dominou aquilo que acontecia na sua vida ou não. Você simplesmente se deixou levar pelos outros, pelas situações, pelas desculpas, pela preguiça. Pois me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Alô, Flor! Seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o protagonismo na nossa vida. Afinal, o que é ser protagonista da nossa vida? E mais, como nós podemos nos tornar um protagonista? Fica aqui até o fim que você vai saber tudo sobre isso que é tão importante para a gente ter domínio da nossa vida, para a gente conquistar nossos sonhos, para a gente ser mais feliz e ter mais bem-estar. E se você gosta desse assunto, não deixa de curtir esse vídeo, você me ajuda e eu te agradeço muito. A gente leva esse vídeo para mais e mais pessoas e também se inscreva aqui no canal, já aciona a sinetinha para você não perder absolutamente nada. Vou começar falando, Flor, sobre o que o protagonismo não é. O protagonismo não é ter total controle sobre a nossa vida. Aliás, essa é uma ideia completamente falsa, inexistente, que não tem como acontecer. Nós não temos como ter controle sobre tudo. Aliás, nós que passamos aí por esses últimos anos completamente instáveis, com muitas dúvidas, gente perdendo emprego, gente tendo que mudar o tipo de negócio, enfim, deu para provar pra gente o quanto a gente não tem controle sobre tudo que acontece. Agora, o verdadeiro protagonismo está em a gente saber identificar aquilo que a gente realmente tem controle e controlar aquilo que a gente tem controle e, com muito medo ou não, gente, abrir mão daquilo que não adianta a gente querer controlar. Nós temos esse hábito de achar que se a gente abre mão de certos controles, de que a vida não vai dar certo. E muitas vezes a gente tenta controlar o que é do outro, que é a vida do outro, né? Eu sou mãe, acho que se você for mãe, pai, você vai entender isso também. Como é difícil a gente muitas vezes tentar guiar os nossos filhos sem tentar controlar a vida deles. Mas é muito comum, principalmente em pais mais perfeccionistas e controladores, que eles se agarrem e tentem ali controlar o que o filho faz, o que ele não faz, o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. Enfim, saber abrir mão disso e entender que não adianta, você até pode ter ali um certo domínio ou uma influência, mas que você jamais vai controlar completamente a vida do outro e agarrar aquilo que controla na sua, aquilo que você tem realmente o poder de escolha. Afinal, gente, ser protagonista da própria vida é deixar os outros serem protagonistas da vida deles também. Não tem como a gente ser protagonista da nossa vida, como a gente dedicar a nossa energia para a nossa própria vida, se uma preocupação grande é controlar a vida do outro. Entende? A gente precisa colocar nossa energia na direção que vai dar certo. Senão a gente fica cansada, frustrada e etc. E a gente acaba, nada vai sair como a gente planeja, porque a gente está tentando controlar algo que não temos controle. Deu para entender essa ideia? Então, se ser protagonista da própria vida não é ter controle sobre tudo, Flor, saber ser vulnerável é uma característica dos protagonistas. Nós temos uma noção muito falsa de que as pessoas que têm esse controle sobre a vida delas, que a gente considera, que a gente olha e fala, ah, essa pessoa sim é protagonista, ela escolheu, ela segue o rumo dela, de que ela não é uma pessoa vulnerável, de que ela é uma pessoa que não erra, que ela é sempre forte, etc. Mas não! Flor, ser vulnerável faz parte de ser protagonista. Compreender que não temos o controle de tudo, portanto as coisas vão sair errado de vez em quando. Aprender com os nossos próprios erros para que a gente consiga continuar caminhando. Faz parte da vida a gente às vezes ter que dar uns passos para trás, mas é importante que a gente sempre esteja olhando e andando para frente, para onde a gente determinou que é a frente, né? Aonde a gente imagina chegar, aonde a gente sonha em chegar, aonde a gente imagina ir para a nossa vida. Portanto, aceitar que vão ter tropeços, que vão ter caminhos que a gente achava que eram bons e não são, que vão ter pessoas que sim, que vão entrar na nossa vida, mas não da forma que a gente imaginava, que às vezes vão ter desilusões. É você aceitar que a vida é como ela é você entender que você também está vulnerável a tudo que acontece na sua vida e, portanto, muitas vezes até se preparar melhor para essas possibilidades. Quem nunca assistiu o TED da Brené Brown?
assista, que vale muito a pena. Ela fala sobre vulnerabilidade, ela tem um livro sobre vulnerabilidade, portanto, leiam, porque é um dos mais assistidos e não à toa, é muito bom. Então, beleza, Aline, eu já entendi que eu tenho que abrir um pouco mão do controle, eu tenho que pegar pra mim, me responsabilizar pelo controle do que é meu, do que eu posso fazer, eu tenho que ser mais vulnerável, eu tenho que aceitar mais que sou humano, que vou errar, não posso ter medo, né, desses erros, desses caminhos. Então, como eu consigo fazer isso? Porque entender eu entendi, mas pôr em prática é outro assunto, né? Uma coisa que a gente precisa compreender, gente, é que pra gente crescer na vida, a gente precisa ter um trabalhinho de formiguinha diário. Não interessa no que a gente quer. Pode ser no nosso trabalho, a gente tem que ter aquele trabalho diário. Pode ser sei lá, dieta, numa vida mais saudável, tem que ser aquele pouquinho diário. Para a gente ter maior bem-estar, para a gente ter maior felicidade, para a gente ser protagonista da nossa vida, a gente também precisa fazer esse trabalho diário. Uma das dicas que eu tenho trazido muito para vocês aqui é praticar o mindfulness na sua vida. O mindfulness, ele é mais do que só a meditação, tá, gente? Ele tem toda uma ideia de percepção da nossa existência, do nosso corpo, do nosso mundo, à nossa volta, do que se passa com a gente e de aceitação disso, antes de qualquer ação, digamos assim. Ele não diz, olha, tem que mudar isso porque isso é certo, isso é errado. Não, ele participa, ele aceita, ele percebe como que isso é, antes de agir. E isso tem tudo a ver com o que eu estava falando até agora. Essa percepção ativa, essa percepção em que a gente para e olha para a vida ao nosso redor, para a nossa vida, com atenção, estimulando o agora, uma percepção do que está passando agora. O passado e o futuro só existem no agora. É muito comum a gente se perder tanto em coisas que aconteceram, ou a gente se perder tanto na ansiedade do que está para acontecer, que a gente não está presente no que está passando agora. E são as nossas ações do agora que vão determinar o nosso protagonismo na nossa vida. Portanto, mindfulness, praticar mindfulness é maravilhoso. Se vocês quiserem mais e mais vídeos que eu pretendo pôr, me comentem aqui, tirando dúvidas, fazendo perguntas, para eu fazer alguns vídeos de mindfulness bem maravilhosos para vocês. Outra coisa que você precisa, se você quer ser protagonista da sua vida, é de autoconhecimento. É trabalhar no autoconhecimento. É compreender que você vai ter pontos positivos, pontos negativos. É você compreender que você tem gostos, você tem vontades, você tem sonhos. Você saber usar os seus pontos positivos, as suas forças dentro da construção desse sonho seu. A vida ao nosso redor, ela acaba nos influenciando, a gente achar que a gente quer coisas que a gente não quer, a gente fazer coisas que às vezes a gente nem gosta ou nem é tão bom, mas porque aparentou ser bom para o outro, e a gente acaba seguindo e não para se questionar muitas vezes se está fazendo sentido pra gente, ou muitas vezes para entender quais são as nossas forças de caráter, quais são os nossos poderes, né? Forças de caráter são essas nossas características que são fortes e predominantes na gente, que a gente pode usar a nosso favor, que a gente pode trazer para nossa vida, e que muitas vezes a gente esquece, até por achar que são tão, já é natural para mim, é superficial, eu não preciso trabalhar nisso, e não é verdade. Então, esse autoconhecimento é poderoso, e se você quer saber mais sobre força de caráter, eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês, um explicando e o outro colocando em prática para você entender quais são as suas. Pode ser? Então, acho que até então a gente já entendeu um pouco o que eu quis falar aqui sobre ser protagonista. Abrir mão do controle do que a gente não pode controlar, agarrar o que a gente pode controlar. Inclusive, dentro desse controle está o autoconhecimento, os exercícios de mindfulness, várias outras coisinhas que a gente pode fazer na nossa vida. E aí entra uma coisa que eu adoro, que é a responsabilidade. É a gente entender que a responsabilidade que a gente tem para chegar onde a gente quer chegar. É a gente entender a nossa responsabilidade no mundo, para dar sentido para nossa vida e para a gente agarrar, que nem eu falei, o controle daquilo que é nosso, mas não só pegar o controle e falar, isso é meu. Se eu não for atrás, ninguém vai fazer por mim. Se eu ficar sentada esperando
que algo aconteça, não vai acontecer. A responsabilidade, ela tem muito disso e ela é pesada, tá? Mas não tanto quanto a gente não se conscientizar do que eu falei aqui até agora. Por quê? Porque senão, que nem eu falei, a gente põe na nossa mochilinha aquele controle da vida dos outros, né? Que a gente adora carregar, julgar, falar, querer controlar o filho, o marido, a irmã, o pai, a mãe, seja lá quem for. Então a gente coloca tudo aquilo nas nossas costas. Aquela mochila se torna pesada. Então a gente vai fazer qualquer caminhada para realizar nossos sonhos, a gente não consegue porque a gente está carregando um peso que não é nosso. E quando a gente tira esse controle, a gente devolve a responsabilidade da vida de cada um para as escolhas que eles fazem, a gente começa a entender que as escolhas que a gente faz na nossa vida nos levam a algum lugar, que temos responsabilidade sobre isso. E no fim, a gente começa a guiar a nossa vida para onde a gente realmente quer. Porque eu sei que se eu não fizer, não vai acontecer. É muito comum a gente não querer se responsabilizar. E aí a gente vai fazendo do nosso jeito, sem pensar muito, sem planejar, sem ter essa noção de que a responsabilidade é minha. Vamos pensar assim que você é um motorista mesmo, né? A responsabilidade, ela tá nisso, da a gente pegar ali a direção da nossa vida, como num carro. É a gente saber que as condições que a gente tem, se é um carro mais fraco, se é um carro mais poderoso, se é um lugar com umas estradas boas, se não é. É a gente planejar como a gente vai chegar. É a gente saber que no caminho, né, vão ter pedras, a gente vai precisar parar, muitas vezes descansar. É a gente saber que mesmo quando isso acontece, a gente precisa ter o posicionamento para continuar e seguir. Então, assim, o protagonismo nada mais é do que a gente tomar essa responsabilidade pela nossa vida, compreendendo que não vamos controlar tudo, compreendendo que não vamos ter o poder sobre tudo que acontece, sobre as escolhas do outro, mas nós temos o poder sobre o nosso. E então, até onde eu posso fazer mais para alcançar aquilo? É essa pergunta que eu deixo aqui vocês, né, hoje. Parem, pensem na vida de vocês, tirem da mochila aquilo que não pertence à sua vida, aquilo que não é seu. Abre mão desse controle, mas olha para o que você realmente tem controle. Você não tem controle hoje se o dia vai chover ou não, mas você tem controle de sair de casaco, de guarda-chuva, entende? E sair, mesmo assim. Ou você tem o controle da desculpa de não sair e ficar em casa mais um dia sem agir. Essas são as pequenas responsabilidades que um protagonista deve ter na vida. Se responsabilizar pelas suas escolhas e por onde você está hoje, pelo que você carregou hoje. Você chegou longe, eu aposto, você merece esse crédito, mas você pode ir muito mais além se você olhar para a sua vida com esse olhar. Espero que goste desse vídeo, comente aqui o que você achou. A gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada!